Olá, meu nome é Maurício Hiroshi Felipe Oba e eu sou Nisei. Nisei significa que eu sou filho de imigrante japonês. A imigração japonesa para o Brasil ela teve o seu início oficial em 1908. Isso se deve a um processo de recuperação do Japão, tendo em vista que ele, há pouco tempo nesse período, estava saindo de alguns conflitos no leste asiático, em especial a Guerra Russo-Japonesa, que deixou uma séria sequela em termos econômicos e sociais no país. Isso porque, com o fim da Guerra Russo-Japonesa e então a desocupação da Sibéria e o retorno de muitas tropas para o Japão, fez com que houvesse uma elevação na população japonesa e, ao mesmo tempo, uma crise econômica, o que levou à falta de alimentos e, consequentemente, ao aumento da pobreza. Nesse sentido, o governo japonês buscou soluções para isso através da imigração. E um caminho que foi encontrado foi a imigração para o Brasil, visto que o Brasil também estava em busca de imigrantes para trabalhar em lavouras, principalmente as lavouras de café, nesse período, tendo em vista que a imigração italiana estava em seu processo final, já que os imigrantes italianos já não vinham tanto para o Brasil. Quando a imigração italiana se torna inviável, então alguns intelectuais brasileiros vão começar a pensar na questão da imigração japonesa. Assim tem início um processo de imigração japonesa para o Brasil, no qual inicialmente esses imigrantes vinham para trabalhar nas lavouras de café, mas posteriormente eles acabavam por sair dessas lavouras, tendo em vista as condições péssimas de trabalho que existiam ali e também que eles buscavam melhores condições de vida. Pois bem, no Rio Grande do Sul, por sua vez, a imigração ela tem um outro contexto. Enquanto todo esse contexto da imigração, principalmente para São Paulo, se deu antes da Segunda Guerra Mundial e antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, no Rio Grande do Sul, a imigração japonesa só vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido, com a Segunda Guerra Mundial, novamente as ideias eugenistas elas têm grande espaço na discussão do contexto intelectual brasileiro, em especial porque com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que se posiciona ao lado dos aliados, tem como seu inimigo externo o eixo, o eixo formado por Itália, Alemanha e Japão. Nesse sentido, imigrantes alemães, italianos e japoneses passam a ser perseguidos em termos da sua língua, da sua cultura, como inimigos da nação. Nesse contexto, é importante dizer que o Brasil está passando por uma modernização. Essa modernização, uma modernização agrária, tem em vista que o campo ele precisa se desenvolver. E nesse sentido, por exemplo, que surge o plantio da soja, que hoje é tão importante para a nossa região. Só que ao mesmo momento que os grandes produtores, os donos de latifúndios, passam a ter o seu foco destinado à monocultura, que é principalmente voltada à exportação, é necessária a produção de alimentos. Por isso surgem os chamados cinturões verdes. E a imigração japonesa ela vem nesse sentido de que é necessária mão de obra para a manutenção desses cinturões. É importante ressaltar que as pessoas que viviam no Brasil trabalhavam na produção de alimentos, principalmente as pessoas negras, os caboclos, as pessoas indígenas assimiladas à sociedade urbana. Elas tinham seu cultivo nas pequenas propriedades ou ainda nas terras dos grandes proprietários. Em Ijuí, nós não tivemos nenhum caso específico de uma colonização organizada no sentido de imigrantes sendo direcionados para Ijuí e a formação de uma colônia. O que ocorreu é que diversos imigrantes, após virem
para trabalhar, seja em Rio Grande, Uruguaiana ou em outros locais do Brasil, como por exemplo Paraná, e o centro-oeste brasileiro, que no caso vinha passando por um processo de avanço para o oeste e desmatamento para a abertura de terras para o cultivo das lavouras. E nesse sentido, muitos imigrantes foram contratados para fazer esse trabalho. Após um certo tempo nesses trabalhos, esses imigrantes buscaram outras formas alternativas de renda. E alguns deles vieram se instalar em Ijuí. Em Ijuí, então, nós tivemos algumas situações em que as próprias empresas japonesas de imigração financiaram a tentativa de formação de sítios, de chácaras, colônias, porém sem muito sucesso. Os imigrantes naquela ocasião não conseguiram pagar pelo financiamento e, nesse sentido, a sua empreitada não teve uma continuação. Porém, muitos imigrantes se instalaram em Ijuí, em cidades da região como Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões, e aqui desenvolveram suas famílias, desenvolveram suas vidas. É muito importante sempre lembrar de que após a Segunda Guerra Mundial foi o grande estopim para essa segunda onda de imigração japonesa para o Brasil. Muitos imigrantes vieram porque no Japão não existe oportunidade. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, estava totalmente destruído. As tropas que estavam na Manchúria, no Sudeste Asiático, retornaram ao Japão e o Japão não tinha terras, não tinha alimentos para toda essa população. O desenvolvimento japonês no pós-guerra se deu, em parte, pelo forte investimento de capital norte-americano, né? Da mesma forma que os Estados Unidos realizaram na Alemanha, que levou a um desenvolvimento industrial do Japão muito grande, mas também a imigração dessas pessoas ao Brasil, que possibilitou uma diminuição da população pobre no país. Hoje nós temos a nossa etnia japonesa, que é bastante recente, e que é, de certa forma, um desenvolvimento dessa identidade. Nesse sentido, a FENADI é muito importante. Nós temos aqui uma diversidade de culturas, uma diversidade de etnias e de raças, né? Nós temos japoneses, nós temos uma casa afro-brasileira, uma casa árabe, que são grupos racialmente não vistos como brancos, né? E que, nesse sentido, a FENADI nos traz esse olhar sobre a diversidade da cultura brasileira, sobre a nossa diversidade racial. E a casa japonesa, então, vem nesse sentido agregar, para mostrar o quão diverso é o nosso país, o quanto as pessoas diferentes existem e, principalmente, mostrar a nossa cultura, né?